Saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Meus irmãos, por gentileza, abram as suas Bíblias no livro do Êxodo, capítulo de número 19. Êxodo, capítulo de número 19. Quero aqui já, mais uma vez, registrar a minha gratidão por essa oportunidade de estar meditando com a Igreja do Senhor na sua palavra, louvando a Deus pela confiança do nosso pastor Herman, que tem nos proporcionado esse privilégio, essa oportunidade. Êxodo, capítulo de número 19, quero fazer menção com a Igreja do Senhor apenas do versículo 1, por gentileza. Está escrito: ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia vieram ao deserto do Sinai. Amém, meus irmãos? Amém. Nesse texto bíblico que nós acabamos de mencionar, nós vemos quando o povo de Israel recebeu de Deus o privilégio de saírem da terra do Egito, depois daquele período todo de escravidão, como bem os irmãos conhecem, em que eles estiveram lá, debaixo do jugo de Faraó, e aquele período histórico que eles permaneceram naquele lugar se deu por conta dos planos de Deus para eles enquanto nação. Deus, séculos antes, já havia falado com o seu servo Abraão e havia predito a Abraão que a nação, que os seus descendentes estariam afligidos sob o jugo, e isso, inclusive, dando a ele uma direção quanto ao tempo que isso se decorreria, a duração desse período. Isso se cumpriu fielmente quando o povo de Israel, chegando lá, prospera, cresce, depois dos dias de José, se multiplica, e Deus se utilizou, meus irmãos, daquele período de tempo que eles lá estiveram, para moldar o caráter deles, para que eles, estando em solo, não posso nem dizer estrangeiro, né, porque eles não tinham pátria, então eles estavam ali como se fossem o que nós vemos hoje acontecendo aqui nos países da América Latina, onde o socialismo dominou, como a Venezuela, milhões de exilados que hoje fogem da sua terra e estão procurando asilo onde forem abrigados. Inclusive o Brasil já recebeu mais de 2 milhões. Então o povo de Israel, meus irmãos, era um povo ainda sem pátria, sem um local específico, estavam tão somente debaixo da promessa, mas estavam acolhidos pela nação egípcia, sendo que, dada a bênção de Deus, o seu crescimento, e isso pareceu mal aos olhos de Faraó, ele julgou que eles poderiam revoltar-se, e a maneira que ele encontrou de subjugá-los foi através da escravidão, foi através do uso da força, e Deus se utilizou daquela situação que eles viveram, para que, estando ali, entre um povo com uma cultura tão diferente da que Abraão tinha e recebeu do Senhor, e seus descendentes, portanto, preservavam, para que eles pudessem ali crescer, se desenvolver, e mantendo a sua identidade enquanto o povo escolhido, a descendência de Abraão, que estava ali debaixo de uma promessa. Chegou o tempo, então, do Senhor retirá-los daquela situação, e aprove a Deus que
por meio de Moisés, como a igreja bem conhece, fez toda aquela obra extraordinária, enviando as 10 pragas. Depois, o Senhor abre o mar para que eles se deslocassem até o Sinai, porque era o desejo de Deus tratar com o povo lá no Sinai. O Sinai, portanto, foi um lugar de encontro para eles. E é interessante, meus irmãos, que estando eles ali no Sinai, depois de um período de tempo, isso lá em Números, no capítulo 33, versículo 3, Moisés fala sobre esse acontecimento e deixa claro que a partida do povo se deu no 15º dia do mês, logo após a Páscoa, que foi concluída no 14º dia. Se eles chegaram no terceiro mês, no primeiro dia deste terceiro mês, lá no Sinai, conforme está escrito aqui, significa dizer que eles percorreram por cerca de 2 meses e 15 dias pelo deserto até chegarem naquele lugar. E chegando ali, aquele lugar, meus irmãos, tinha um profundo simbolismo espiritual para a nação de Israel. O Sinai para eles, naquele momento, representava o lugar onde eles estariam sendo constituídos como nação, porque até aquele momento eles eram um povo, mas não eram uma nação. Eles não gozavam de liberdade, eles não tinham leis instituídas para reger a sua conduta em todas as esferas, sejam elas na sua espiritualidade, né, nas práticas religiosas, ou mesmo nas questões sociais. Eles não tinham leis. Então, o Sinai para eles representou este momento em que Deus trouxe eles até ali para moldar o seu caráter, para trabalhar neles, para que o Sinai representasse um local de encontro, onde Deus iria separá-los para si, estabelecendo eles agora como uma nação livre, uma nação soberana, que estava ali em um regime teocrático, debaixo ou sob a égide do próprio Deus. E a gente vê, meus irmãos, que coisa maravilhosa estava ali acontecendo. Logo no versículo 4, Deus traz a lembrança do povo, o que fez por eles, para tirá-los daquela vida de escravidão no Egito. E eu gostaria, nesta noite, de trazer uma rápida reflexão para a igreja do Senhor sobre este grande acontecimento, um acontecimento histórico que marcou a nação de Israel, que foi a entrega da lei, o momento em que a nação de fato foi constituída enquanto nação, no momento que Deus revela-se a eles ali no Sinai de uma forma espetacular, de uma forma extraordinária. E eu gostaria de fazer um paralelo, meus irmãos, entre o que aconteceu ali, na entrega da lei, com o que aconteceu no Calvário, com a pessoa bendita de Jesus Cristo. E gostaria que você me acompanhasse nesse raciocínio à base das Escrituras, pois é algo muito lindo. Assim como Deus, depois de todos aqueles anos de sofrimento de Israel lá no Egito, quando o Senhor fala desde o Êxodo, no capítulo 3, com Moisés, e Deus diz: eu vi o sofrimento, eu vi a aflição do meu povo, o clamor deles tem chegado até mim. Então Deus viu a angústia que eles estavam ali, enquanto escravos, padecendo sob o jugo. De igual modo, meus irmãos, aconteceu com a raça humana. Deus, observando para a terra, vendo que não havia um justo sequer, Ele vendo que a humanidade estava no ponto certo, porque Deus preparou tudo para a manifestação de Cristo, assim como Deus preparou todos os acontecimentos, enviando as pragas, revelando inclusive com antecedência de quase 200 anos antes que eles seriam escravos, o tempo da escravidão, que Deus o libertaria dali daquele lugar, enfim, e depois Deus executa este grande livramento, tirando eles de lá. Deus também
agiu assim conosco. Assim como o plano de Deus revelado a Abraão para a libertação do povo foi algo previamente preparado por Deus, também o nosso plano de salvação, do qual nós fomos alcançados, foi algo que foi pensado por Deus, projetado desde antes da fundação do mundo. Jesus já havia dado, meus irmãos, antes deste mundo ser criado, ele já havia se oferecido por nós. Então foi algo idealizado previamente. E nós vemos no versículo 4 que Deus traz a lembrança às obras que ele realizou. E eu quero aqui nesta noite dizer, meus irmãos, que do mesmo jeito que Deus lembrou a Israel dizendo: vocês viram o que eu fiz aos egípcios, como eu levei vocês como sobre as asas de uma águia, e trouxe vocês para mim. E eu quero nesta noite afirmar, para você que me ouve, você sabe o que Deus tem feito na sua vida, quantos livramentos Deus tem lhe dado, quantas vezes Deus tem usado alguém para falar de Cristo para você. Deus tem se utilizado da letra de uma canção, de um louvor, para trazer uma palavra ao seu coração, e o Espírito Santo já tem lhe despertado para que você entenda que o teu lugar é em Cristo, servindo a Deus aqui nesta igreja, fazendo parte desta família, que é a família de Deus na terra. Portanto, o Espírito de Deus já tem trabalhado, já tem despertado o teu entendimento, você já compreende da necessidade que você tem de colocar sua vida nas mãos de Jesus. E nós vemos, meus irmãos, na sequência dos fatos do relato bíblico, no versículo de número 5 e 6, quando agora, depois de trazer a lembrança do povo, o que Deus já havia feito a favor deles para que eles chegassem até aquele momento, Deus agora, ele faz bênçãos que são condicionais. Ele faz bênçãos que são condicionais. E no versículo de número 5 está escrito: agora pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então veja, Deus ele fala naquele momento, fazendo uma extraordinária promessa à nação de Israel, dizendo que se eles o obedecessem, se eles andassem conforme as suas palavras, eles se tornariam, eles passariam a ser propriedade particular. Eles seriam um povo separado, exclusivo de Deus, semelhante, meus irmãos, ao que nós vemos em Cristo acontecer para conosco também. Nós temos um privilégio glorioso, uma vez que através da pessoa de Jesus, meus irmãos, nós desfrutamos das bênçãos da salvação. E nós vemos o apóstolo Paulo, o apóstolo João, quando ele fala no capítulo de número 3, os versículos 16 em diante, ele já diz, ele traz à tona, uma promessa maravilhosa de Deus, quando diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Na sequência do texto, no versículo 17, João diz: porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que ele condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E nós vemos ainda no versículo 18 dizendo: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E ainda no capítulo 5 e o versículo 24 do Evangelho de João, nós vemos quando João ele faz esta afirmação, está escrito: na verdade vos digo,
que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, que coisa maravilhosa nós vemos aqui, meus irmãos, no texto bíblico. A bênção da salvação, ela é condicional. Deus, ele oferece de graça a salvação a todos os homens, mas o homem tem que, em contrapartida a esta oferta de salvação, ele precisa aceitar esta oferta de Deus, ele precisa crer na pessoa bendita de Jesus, aceitá-lo como seu Salvador pessoal, precisa confessar a Cristo como seu Salvador, e precisa andar em obediência à sua palavra. E eu afirmo nesta noite, que se você tiver coragem suficiente de colocar a tua vida inteiramente nas mãos de Jesus, você estará fazendo a escolha mais inteligente da sua vida, você estará entrando em uma nova fase da tua existência, e as bênçãos de Deus estarão lhe acompanhando, porque fiel é Deus para cumprir a sua palavra. As bênçãos são condicionais, e eu ainda vejo, meus irmãos, quando ele diz que eles se tornariam, no versículos 5 e 6, reino sacerdotal. Aí nós vemos quando o apóstolo Pedro, ele faz menção disso, e ele deixa claro que isto tem se cumprido através da pessoa de Cristo para a sua igreja. Quando na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9, ele diz: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Glória a Deus. Então, através da pessoa de Jesus, no momento em que você colocar sua vida inteiramente a serviço dele, à disposição dele, o Espírito Santo de Deus, ele vai transformar o teu coração. A graça de Deus, ela vai inundar a tua vida. Você vai experimentar uma paz verdadeira, uma alegria maravilhosa. Verdadeiramente tudo se fará novo, e para a glória de Deus, você fará parte deste grupo dos salvos em Cristo, deste povo escolhido e separado para as boas obras. E digo mais, assim como aconteceu com aquele gadareno, que diz a Bíblia que ele jazia miseravelmente endemoniado, e logo após aquela obra extraordinária de salvação, quando ele recebeu a Cristo, foi liberto dos demônios, recebeu a Cristo como Salvador, e diz as Escrituras que estava ele agora sentado, vestido e em perfeito juízo aos pés de Jesus, aprendendo com os demais discípulos, recebendo os seus ensinamentos. E como consequência direta desta tão grande salvação que ele recebeu, diz a palavra de Deus que o coração dele, me permita conjecturar o texto, ele foi cheio de um profundo sentimento de gratidão, de um reconhecimento diante da transformação de vida que ele recebeu, a ponto que ele chega para Cristo e ele pede ao Mestre para ser um dos seus seguidores, para andar com o Mestre. E Jesus, ele dá àquele homem um privilégio. Jesus diz, em outras palavras, conjecturando o texto, não tinha vocação para ele ser um apóstolo, mas Jesus deu uma missão diferente. Jesus disse: volta lá para a tua terra, para o meio dos teus familiares, e conte a eles quão grandes coisas Deus fez na sua vida. E é isso que o Evangelho faz, meus irmãos. O Evangelho transforma a vida do descrente, do pecador, do ser humano que ainda está fora da graça. E no momento que ele recebe a Cristo como Salvador, isso produz nele um sentimento de gratidão
tão grande, tão maravilhoso, que agora, como novo convertido, ele vai estar dando testemunho da fé que ele abraçou. Ele vai estar contando para outros a sua experiência de salvação. Deus já vai usar você como um instrumento para anunciar a sua gloriosa palavra. E podemos ver ainda no versículo de número 9, quando Deus se revelou ali de forma visível e audível, porque diz a palavra que o monte, meus irmãos, ele tremeu, como se um terremoto naquele momento estivesse acontecendo. A Bíblia diz que também o monte expelia fumaças, como se ele fosse um vulcão em erupção. E a Bíblia diz que formou-se uma espessa e densa nuvem sobre o monte, de onde haviam trovões, relâmpagos e um forte som muito alto e estridente de buzina. E diz as Escrituras que do meio de todos esses fenômenos que estavam ali acontecendo, a voz de Deus bradou de forma audível para que todos a escutassem. De modo que toda a nação reconheceu que era Deus que estava ali presente, trabalhando. E eu estava meditando nesse texto ainda hoje no horário da tarde e pensando: que experiência maravilhosa tiveram aqueles que estavam ali, meus irmãos, diante do Cristo crucificado, e tiveram o privilégio de ver ele ali. Eles ainda não entendiam a dimensão do que estava acontecendo. Naquele momento, o judeu ou outro povo qualquer que estava ali presente, assistindo a crucificação de Cristo, ele não tinha uma compreensão da profundidade do que estava acontecendo ali no mundo espiritual. Eles ainda não entendiam. E por isso, meus irmãos, enquanto uns estavam ali zombando dele, dizendo: desce da cruz se és o Filho de Deus, cadê? Chama pelo teu pai para que ele venha te tirar da cruz. Peça ao Pai que tire você da cruz, já que você diz que Ele é o teu Pai. E muitos balançavam a cabeça. Diz o texto bíblico que enquanto uns desprezavam, outros choravam, porque estavam ali vendo o profeta da Galileia sendo de forma injusta morto, de uma forma tão horrenda como aquela. Eles ainda não tinham uma compreensão clara do que estava ali acontecendo. Só após a ressurreição de Cristo, que foi o Espírito Santo, então, permitiu que eles compreendessem verdadeiramente o que havia ocorrido ali no Calvário. Mas eu quero que você pense comigo: a nação de Israel estava do mesmo jeito. Eles viram todos aqueles acontecimentos, mas eles ainda não tinham uma compreensão aprofundada do que Deus iria fazer. Isso só depois foi então revelado a eles. A partir do capítulo 20 em diante, nós vemos o que aconteceu ali durante toda a entrega das leis. De igual modo, meus irmãos, em Cristo, já encerrando esta mensagem, nós vemos que quando ele estava ali, e naquele momento, com profunda dor, a multidão estava ali em polvorosa, o povo muito agitado, os soldados romanos de prontidão, com medo de a qualquer momento haver uma revolta popular, estavam ali de arma em punho, estavam ali preparados para o que pudesse acontecer, caso houvesse ali um conflito da multidão para com eles. E enquanto isso, meus irmãos, diz a palavra de Deus, que Jesus ele dá seu último brado, ele expressa suas últimas palavras naquela cruz, quando ele diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E diz as Escrituras que houve uma resposta na natureza. Nós vemos o que se deu naquele momento. Houve um grande terremoto, o chão tremeu literalmente, vários
crentes, vários santos que haviam morrido, naquele momento ressuscitaram e voltaram para a cidade, para os seus familiares. Diz a palavra de Deus, meus irmãos, que aconteceu ali um eclipse e a terra por 3 horas ficou em fase de escuridão. Também aconteceu que no momento do terremoto, o templo ele foi atingido, de modo que não só a estrutura que suspendia a cortina lá no Santíssimo, ela foi quebrada, como o próprio véu rasgou-se de cima a baixo. E diz a palavra de Deus que diante de todos esses acontecimentos naturais, quem ali estava testificou dizendo: este aí verdadeiramente era o Filho de Deus. E eu quero lhe dizer nesta noite que assim como Deus permitiu situações para que eles identificassem que ali estava o Filho de Deus e reconhecessem Jesus como tal, hoje Deus não opera diferente. O Senhor tem permitido na tua vida que você passe por experiências que tem tirado você da sua zona de conforto, que tem lhe despertado espiritualmente para tomar uma decisão por Cristo. E eu finalizo dizendo que hoje seja noite de salvação para a sua vida, que você hoje tome uma decisão por Jesus, porque Ele é verdadeiramente o Filho de Deus. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.